Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Nanda e Lilia Cursos. Nós estamos aqui há algumas semanas já, passando para vocês algumas aulas breves, mais práticas, em preparação para o lançamento do nosso curso de capas e pastas para publicações. Hoje eu vim ensinar para você como fazer uma capa transparente para um livro. É uma capa no plástico cristal, 30 milímetros, 0,30 na verdade, e costurada. Aqui eu costurei com uma linha de poliamida. Pode ser feita na máquina doméstica ou na máquina industrial, como foi o que eu usei. Eu espero que você goste da aula. Você vai perceber que nessa aula eu ensino você a fazer a modelagem da capa, de modo que você vai poder usar tanto para uma bíblia como essa, como para qualquer outro livro que você queira fazer uma capa transparente. E se você gostar, não esquece de deixar seu like, tá bom? Então vamos à aula. Vamos ver então como a gente pode fazer uma capa transparente para qualquer livro. Nós vamos usar hoje a tradução do Novo Mundo tamanho médio, mas a forma como eu vou ensinar para você aqui, você pode fazer capa para qualquer tamanho de bíblia ou qualquer outro tipo de livro. Então a capa ela é costurada, eu uso plástico 0,30. Vou mostrar para você aqui também os outros materiais que nós vamos usar. Nós vamos precisar de uma linha, ou transparente, ou uma cor que não chame atenção na capa. No caso aqui, eu escolhi a cor cinza para fazer essa costura. Vou usar estilete e uma régua ou de metal, ou de uma régua mais grossa, né, de plástico mais grosso, para fazer o corte do plástico. O plástico, ele vem assim, em rolo. Não é um plástico muito fino. Plástico 0,30. Para medir a bíblia ou qualquer livro que você for fazer, é mais fácil usar a fita métrica. Nós vamos usar um caderninho para fazer a anotação das medidas. E é interessante na hora do corte do material que a gente use ou uma régua de patchwork nesse estilo, que tenha uma forma de você esquadrar o material, ou um esquadro mesmo. Então, vamos começar agora com as medidas. Você vai pegar, então, o livro para o qual você deseja fazer a capa. Vai pegar a sua fita métrica, colocar ela rente a uma lateral do livro e contornar o livro, encostando a fita na capa, bem rentezinho a capa, igual eu estou fazendo aqui, até a outra lateral. E vai ver a medida que dá aqui. No meu caso, deu 27,5 centímetros. Então, eu vou pegar o meu caderno e vou fazer aqui a anotação. 27,5 centímetros. Agora, eu vou ver a altura do livro. Então, eu vou colocar a fita métrica rente a um lado da altura e medir até a outra. Aqui deu 17,3 centímetros. E eu vou arredondar para 17,5. Então, tinha dado 17 centímetros e 3 milímetros, né? Eu vou arredondar para 17,5, porque 1 milímetro para um lado e um para o outro é muito pouquinho. Então, compensa você arredondar para o número maior. 17,5 centímetros. Nessas duas medidas, eu vou somar 1 centímetro. Então, eu vou ficar com 28,5 e 18,5. Essa é a medida do plástico que eu vou cortar. Então, vou cortar um plástico de 28,5 centímetros por 18,5 centímetros. Essa é a parte externa da capa. Essa parte maior que a gente tem, que seria o corpo do livro. Fora isso, nós precisamos cortar duas partes mais estreitas para fazer essa aba que vai segurar a capa no livro. Então, essa aba aqui, eu cortei ela com a largura de 7,5 centímetros.
Essa largura você pode aumentar ou diminuir, de acordo com o seu gosto e também com o tamanho do livro. Ela não pode ser muito estreita, porque senão vai ficar escapando a capa. E não pode ser muito larga, senão também fica muito difícil de você vestir no livro. Então, 7,5 cm para um livro médio, ele é um tamanho bom. Para um livro maior, talvez você possa colocar 9 centímetros, talvez para uma bíblia grande, por exemplo. No caso aqui, então, 7,5 cm vezes a altura dessa capa, que eu já tinha marcado como sendo 18,5 cm. Então, essa medida primeira, eu vou cortar uma vez. E a aba, que vai ser 18,5 cm vezes 7,5 cm, eu vou cortar 2 vezes, que são as 2 abas, uma para cada lado aqui da capa. Então, vamos cortar o material. Então, agora eu vou pegar o plástico cristal 0,30. Vou usar minha régua de patchwork para fazer esse corte. Ela é muito prática, porque ela já tem a medida que eu preciso. Então, eu encontro aqui os 28,5 cm, que tá aqui. Coloco aqui na lateral do plástico. 28,5 cm. Aqui tá um pouco fora do esquadro o plástico, então eu já vou usar a própria régua para fazer esse esquadramento. E corto aqui. Aqui eu tenho 28,5 cm desse corte até a beirada do plástico. Essa parte de baixo que tá fora do esquadro eu vou tirar fora. Depois eu vou fazer o corte da altura do material. E na altura eu tenho que fazer a medida de 18,5 cm. Então, aqui está a parte principal da capa. Agora, vamos imaginar que eu não tivesse essa régua, que me facilita bastante o trabalho. Eu tivesse que usar apenas uma régua nesse estilo e o estilete, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que usar uma caneta para fazer uma marcação. Essa caneta não deve ser uma caneta comum, como essa aqui, por exemplo, porque depois ela é muito difícil você tirar ela do plástico. Ela pode marcar o plástico, manchar ele e você não consegue mais tirar. Então, essa aqui é uma caneta que apaga com o calor. Essa borrachinha dela aqui atrás também apaga o risco que ela faz. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu preciso tirar o esquadro. Eu sei que esse material aqui está torto. Eu vou usar esses quadros de madeira aqui para deixar esse material retinho. Vou passar um risco para depois vir com a régua cortando. Agora eu vou pegar a régua, vou medir a altura que eu quero, que é 18,5 cm. Vou fazer uma marca com a caneta aqui em cima. E vou fazendo isso até dar a largura do material que eu quero. Eu quero 7,5 cm de aba. E são 2 abas, então eu preciso de 15 centímetros aqui, olha. 15 centímetros. E aqui eu vou marcar 7,5 centímetros. E agora que eu tenho as marcações, eu vou ir cortando esse material. Vou cortar primeiro o quadrado de 15 por 18,5, depois eu reparto ele ao meio. Aqui ficou a marca da caneta, eu venho e apago ela, ou até com a mão mesmo, passando a mão, essa tinta sai. Eu tenho as 2 abas,
tenho a parte de fora da capa. Agora nós vamos para a máquina de costura. Então, agora aqui na máquina de costura eu prendi as abas no corpo da capa, na parte maior. Segurei com esses clipes de papel, tanto um lado como o outro. E eu vou fazer riscos aqui nos cantos do plástico para eu fazer uma costura bem redondinha. Então, o que eu tô usando? Uma bobina, pode ser a bobina de plástico. Inclusive, a máquina, não necessariamente tem que ser a máquina industrial, você pode usar também a máquina doméstica. Só adaptando, no caso, a linha, que você pode usar uma linha comum de poliéster, na cor que você encontrar que seja mais discreta possível em relação ao plástico. Para fazer essa marcação do cantinho, eu não posso encostar a bobina na lateral do plástico, no limite aqui. Eu tenho que deixar um espaço de margem de costura. Então, eu vou deixar mais ou menos uns 4 milímetros aqui e uns 4 milímetros aqui. E vou fazer, então, um risco. Vou usar o lápis agora, ao invés da caneta. Pode ser a caneta também que apaga. Então, faço uma marcação bem forte aqui, para que eu consiga enxergar essa marcação. Ficou lá marcado, tá vendo? Vou fazer isso nos 4 cantos, para depois, então, passar a costura. Então, nós vamos agora começar a costura da capa. Eu vou fazer essa costura pelo lado de fora da capa, porque a costura da parte de cima da minha máquina, ela é mais bonita do que a linha que vem de baixo, da costura que fica por baixo. E eu quero que a costura mais bonita fique para fora na capa, então vou começar desse lado. Eu começo um pouquinho antes aqui da aba, então eu vou tirar esse clipes. Deixa eu puxar a linha de baixo aqui. Vou colocar um pouquinho antes aqui da onde inicia a aba. E vou costurando devagar, até chegar onde eu preciso fazer a curva. Não vai dar para vocês enxergarem direito a marcação que eu fiz, mas quando você for fazer aí, você vai estar enxergando. Aqui eu vou fazer manualmente. E vou fazendo a curva manualmente, para que ela fique perfeita. Terminou a curva, você pode seguir com mais velocidade. Quando eu chego aqui, perto de onde eu iniciei a costura, eu posso cortar aqui o excesso dos fios. E eu vou passar alguns pontos por cima. Nesse momento, também eu vou fazer isso manualmente, para garantir que os pontos fiquem exatamente por cima um do outro. Quando eu tiver uma quantidade de pontos que eu acho suficiente, então eu vou dar retrocesso de uns 2 ou 3 pontos apenas. Volto de novo por cima e aí termino aqui. Essas pontinhas de linha que estão sobrando, nós vamos queimar com isqueiro para que essa linha não se desfie. Isso a gente faz em especial com a linha de poliamida, que é a que a gente usa na máquina doméstica, na máquina industrial, ou com a linha transparente também. Então, a gente tem que fazer esse acabamento aqui, para que ela não se desfie. Então, agora com uma tesoura,
Eu vou com cuidado contornar essa costura, deixando em torno da costura a mesma medida que eu deixei na sobra aqui do material na margem de costura. Então, aqui, olha, aqui ficou diferente um pouquinho a aba da capa, da parte externa, então eu vou cortar a sobra. Aqui eu vou fazer o contorno. Aqui tá sobrando um pouquinho a parte da aba. Vou cortar fora essa sobra. E agora eu vou fazer o contorno. Então, aqui nós temos a capa pronta, finalizada. Algumas pessoas preferem deixar essa margem mais estreita, menos margem aqui. O único problema disso é que você vai ter mais dificuldade para vestir a capa no livro para o qual você fez ela, mas é uma alternativa também. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero ter sido bem prática e que você tenha entendido, né, o processo, passo a passo. Caso não tenha entendido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Dentro do possível, a gente vai responder e te ajudar. Se você fizer uma capa dessa, seja para o livro que for, marca a gente lá no Instagram. Vou deixar para vocês nossa conta aqui do Instagram na descrição do vídeo. E vai ser um prazer poder ver o seu trabalho também. E aí, o que você achou dessa aula? Eu espero que você tenha gostado, que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa no comentário. Na medida do possível, tanto eu como a Nanda vamos estar aqui atentas para responder você, tá bom? E se você conseguir fazer uma capa como essa, marca a gente para a gente poder acompanhar o seu trabalho. Gostaríamos muito que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse essa aula com pessoas que você acredita que possam se interessar. E também deixa seu like, isso ajuda a gente tanto a saber que estamos no caminho certo, como poder chegar para mais pessoas essa informação, né, esse vídeo, tá bom? Um abraço, daqui uns dias tem mais.